Com a deputada federal e presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. Deputada, boa noite. Bem-vinda de volta ao Expresso. Mona Lisa falando com a senhora me ouve bem? Ouço sim, Mona Lisa. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, falando com os telespectadores da CNN. Muito obrigada, porque essa é a nossa batalha desde sempre, ter todos os lados ouvidos aqui na plenitude, ao vivo, em entrevistas sem edição. Essa é a maravilha, né, da democracia da informação. Mas vamos lá, deputada. Eu gostaria de saber da senhora se a senhora teve tempo de conversar com o ex-presidente Lula logo que saiu ali o placar. Foi uma surpresa, né? A gente não imaginava que os ministros ali iam pedir a palavra e adiantar o voto, mesmo que as manifestações deles já eram previsíveis. Teve tempo de falar com o ex-presidente? Se sim, o que ele disse? Claro, saber da senhora o que significa esse placar, 8-3 para a volta. Então, claro que a gente já está falando da volta do ex-presidente Lula ao cenário político, mas um placar que parece que dá um pouco mais de legitimidade. Quero ouvi-la, por favor. Ô, Mona Lisa, eu falei rapidamente com o presidente, liguei para dar um abraço, cumprimentá-lo, afinal ele foi um lutador, né, para que a gente pudesse ter essa vitória que foi muito expressiva e importante para nós. Ele está feliz, claro, julgo que está de alma lavada com essa decisão. Esse julgamento de hoje foi o passo importante, fundamental, para que a gente possa fazer o resgate da justiça para o presidente Lula. Era o que a defesa pedia desde o início. Aliás, foi o primeiro pedido da defesa, já na petição que colocou a primeira petição contestando o julgamento do presidente Lula, porque o juízo de Curitiba, da Vara Federal do Paraná, né, sob a liderança de Sérgio Moro, não era competente para julgá-lo. E, aliás, isso ficou muito claro na própria sentença que condenou o presidente Lula, feita por Sérgio Moro, quando ele falou que não havia relação do triplex com nada da Petrobras. Então, ele já disse isso. E o juiz de Curitiba só podia julgar casos que fossem relacionados aos chamados desvios da Petrobras. Então, eu diria que a decisão de hoje, ela rompeu, né, o pecado original, o vício original do processo. E isso, obviamente, agora abre as condições para que muitas outras coisas que estão fora do lugar sejam colocadas no lugar. A senhora acha que é hora do ex-presidente Lula fazer aquele meia-culpa, apontar os erros, porque a gente teve essa decisão, mas o entorno da Operação Lava Jato, as várias revelações, esquemas de corrupção, até ali do que estava muito perto, né, do governo e muitas vezes dentro do governo também, mas não na pessoa do ex-presidente. É hora, a senhora acha, de fazer esse meia-culpa, talvez uma outra carta ao povo brasileiro, algo do tipo? Deputada. Meia-culpa do quê? Se acaba o judiciário dizendo que aquele juízo que fazia exatamente o julgamento dos casos atinentes à Petrobras não poderia ter julgado o presidente Lula. Ele não era responsável por aquilo. A justiça tem que investigar quem são os culpados, se teve culpados, quais são os crimes cometidos, processar e julgar. Ninguém aqui está querendo esconder corrupção e nem ser conivente com ela. O que não pode é uma pessoa que não tem culpa, que é inocente, pagar por isso. E vamos combinar aqui, né, Mona Lisa? O presidente ficou 5 anos, mais de 5 anos, né, sendo massacrado na imprensa, na mídia, na sociedade, cumpriu uma pena que não devia, uma pena ilegal e injusta, ficou 580 dias preso, não quis fazer nenhuma mediação na justiça, não aceitou prisão domiciliar, não aceitou tornozeleira, não aceitou nada. Disse assim, não, eu não troco a minha liberdade pela minha dignidade. Eles vão ter que explicar os atos que fizeram comigo. Então, acho que o presidente Lula pagou por algo que não merecia pagar. Todos nós sofremos muito nesses 5 anos. Era lutar contra a corrente, com uma hegemonia lavajatista de acusação, de dedo em riste, sem provas, né, de forma política. Aliás, Moro foi considerado suspeito pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Além de incompetente, um juiz suspeito, um juiz que teve lado, um juiz que articulou dentro do processo para julgar um homem que ele não podia julgar. Então,
presidente Lula está com a consciência muito tranquila em relação a isso. Eu acho que hoje o STF reestabeleceu as coisas. Como eu disse, sanou o vício original, o pecado original. Daqui para frente, nós temos ainda muitas coisas para falar, para dizer à sociedade brasileira, e tem muitas coisas para serem consertadas que foram problemas dessa Lava Jato. Aliás, queria dizer que a injustiça não foi causada só ao presidente Lula. A injustiça foi causada ao Brasil, porque essa operação, Sérgio Moro, né, no afã de querer desconstruir uma figura como o presidente Lula, não titubeou em desconstruir o país, desconstruiu a Petrobras, entregou nossos segredos para as agências internacionais. É só ler o Le Monde desse final de semana para saber as articulações que foram feitas. E nos legou o que é de pior: um presidente da República que não tem condições de ser presidente, não dá conta do recado e, muito pelo contrário, né, atenta contra a saúde e a vida das pessoas e não faz a gestão correta da pandemia. Então, a condenação de Lula e esse processo todo foi ruim para ele, foi injusto, foi ruim para nós, mas, sobretudo, foi ruim para o Brasil, o que é muito triste. Caio Junqueira, chega na conversa, Caio. Deputada, muita gente no governo, no atual governo, acha que Lula é o adversário ideal para o presidente Jair Bolsonaro em 2022. Eu quero jogar para o lado da senhora, para o lado do Partido dos Trabalhadores. Para o PT, Bolsonaro é o adversário ideal em 2022? Nós não temos problema com adversários, Caio. O que nós temos é um projeto para o Brasil. E vamos discutir esse projeto com quem quer que seja. E, aliás, nós nem temos a definição de que o presidente Lula será o candidato do PT, será nosso candidato. Ele representa uma esperança, claro que eu quero muito e gostaria muito que ele fosse. Mas essa discussão nós não fizemos ainda dentro do PT e não fizemos com ele. A única certeza que eu tenho, Caio, é que depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter eleições livres em 2022. Coisa que nós não tivemos em 2018, quando um dos candidatos, aliás, aquele que estava na frente, foi impedido de ser candidato por uma decisão judicial que agora nós estamos vendo que não poderia ter sido tomada e que foi injusta. Então, acho que para a democracia o que nós temos que comemorar é que em 2022 nós vamos ter eleições livres. Deputada, a senhora disse, não fizemos ainda essa discussão para saber se o ex-presidente Lula será o candidato. Essa discussão será feita quando e com quais nomes ali ao lado do ex-presidente Lula? A senhora poderia adiantar? Se sim, nós adoraríamos, obviamente. Pelo amor à notícia apenas. Claro. Não, Mona Lisa, nós não começamos essa discussão, até porque nós avaliamos que a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil. As pessoas estão morrendo. A gente perde em vidas um pequeno município por dia. Nós estamos com a média de perder 3.000 pessoas, 3.500 pessoas por dia. Isso é a quantidade de população de muitos municípios brasileiros. Então, nós estamos perdendo uma cidade por dia. Já perdemos uma cidade média. Os cientistas e também o nosso pessoal da área de saúde, nossos ex-ministros, dizem que nós vamos chegar em junho com perto de mais de 500.000 pessoas mortas, pela forma como está feita a gestão dessa pandemia, pela forma, diria, criminosa de jogar o povo contra o vírus, de não terem tomado, Bolsonaro não ter tomado as medidas corretas, não ter comprado vacina, não ter estimulado o uso de máscara, não ter feito isolamento social, não ter feito comitê com os governadores e prefeitos. Ele sempre sabia de tudo e sabe de tudo, fala toda hora o que ele acha e jogou o povo contra essa tragédia. Além da fome, da miséria que nós estamos vivendo no Brasil com esse desemprego. Então, nós não estamos no momento de fazer discussão sobre eleições. Nós estamos no momento em que o presidente Lula usa a sua liderança e a sua capacidade para aglutinar setores mais variados da política brasileira para a gente tentar sair dessa crise, ter uma alternativa para o Brasil. Não dá para continuar assim. E esse é o papel que o presidente Lula tem agora. É óbvio que nós vamos ter que fazer também discussão eleitoral, mas isso nós vamos fazer a partir do segundo semestre, mais para o final do segundo semestre. Eu vou reiterar aqui, a minha posição é que o presidente Lula seja o nosso candidato. Candidato do povo, candidato da esperança, que renova a esperança nesse país. Mas, obviamente, isso depende de uma decisão dele e de conversar com a nossa direção partidária, a nossa executiva,
as lideranças do partido, conversar com o Fernando Haddad, conversar com os nossos governadores, conversar com a nossa bancada federal, com os nossos senadores, que são pessoas que fazem a política e que estão no dia a dia nessa militância. Tá certo. Deputada, muito obrigada por falar sim aí para conversar conosco aqui na CNN. Saímos correndo aí para fazer a repercussão correta. É muito bom saber que nós temos a interlocução sempre com os dois lados, com a plenitude da notícia. E esse é o diferencial da CNN Brasil. Muito obrigada e uma boa noite à senhora, deputada. Boa noite, Mona Lisa, boa noite, Caio, e boa noite a todos os telespectadores da CNN. Muito obrigada, Caio Junqueira, que participou comigo da entrevista. Vamos então para o outro lado, porque teve manifestação do presidente Bolsonaro. O presidente comentou aí a decisão do